Olá, amados e amadas, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este grande culto de louvor, adoração ao Senhor e pregação da sua santa palavra. Que todos com o coração livre e alegre possam adorar a Deus na beleza da sua santidade, de todo o coração como nosso Deus merece, prestar louvores a Ele, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Tenha também um coração aberto para receber a ministração do Senhor através dos louvores, através da sua palavra, através de cada parte deste culto. Nós teremos então logo no início a leitura bíblica devocional, faremos uma oração e depois a nossa irmã Ana e o nosso irmão Rui estarão ministrando os louvores, que terá também a participação de outros irmãos com as suas canções, com os seus louvores. Então será um culto bastante alegre, participativo. Eu tenho certeza absoluta de que todos serão ricamente abençoados através deste culto. E haverá também, é claro, a ministração da palavra do Senhor ao seu coração. Que Deus então nos abençoe, tenha misericórdia de nós e que o nome dele seja exaltado e glorificado através desse culto. Então pegue a sua Bíblia e abra, por gentileza, no livro de Eclesiastes. E nós vamos ler Eclesiastes capítulo 3, nos versos 1 a 8. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8, onde nós encontramos as seguintes palavras: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, amados? O que nós sabemos é que o nosso Deus é o Senhor do tempo. Ele tem em suas mãos o controle da história, o controle do universo. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor absoluto da minha vida e da sua vida, da minha história, da sua história. É Ele quem tem a última palavra sobre o meu viver e sobre o seu viver. Em Provérbios 16:1, diz assim, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas, o controle de tudo e de todos. E a sua vontade, além de ser soberana, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida e na sua vida, na minha história e na sua história, em nome do Senhor Jesus, na certeza de que Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que esse seja um tempo não só de crise, de dificuldades, mas que seja um tempo de grandes oportunidades de Deus para as nossas vidas, para o louvor da sua glória. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Então, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, se você puder, vamos falar com Deus. Pai, graças te damos pelo privilégio que tu nos dás de mais uma vez reunidos em nossas casas, louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, prestarmos esse culto a ti e rogamos que tu recebas, ó Deus, em teu trono de glória, a nossa adoração, os nossos louvores, esse culto que a ti estamos prestando. Rogamos que mais uma vez, ó Deus, tu derrames sobre nós da tua graça, da tua misericórdia e nos abençoes. Fala conosco, ministra ao nosso coração, abençoa-nos, ó Deus, através de cada parte deste culto, mas que acima de tudo, Senhor, o teu nome seja exaltado,
seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos então cantar louvores ao Senhor com a nossa irmã Ana, o Rui e os demais irmãos que estarão também participando dos louvores durante este culto e que todos sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor com alegria. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica Congregacional Porto-Surense e vamos então começar com o nosso tempo de louvor. Realmente, como acabámos de ler, tudo tem o seu tempo determinado, mas acima de tudo, nós sabemos que o perfeito é o tempo do nosso Deus. Nós vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 48 e vamos começar assim por louvar o nome do nosso Deus. Tudo o que acontece, acontece no tempo de Deus, não no nosso. A seu tempo, a seu tempo, Deus faz tudo muito bem. A seu tempo, Ele ajuda a caminhar, ensina-me a acreditar que é fiel e tudo cumpre a seu tempo, a seu tempo, a seu tempo. Deus faz tudo muito bem, a seu tempo. Ele ajuda a caminhar, ensina-me a acreditar que é fiel e tudo cumpre a seu tempo. Ele ajuda a caminhar, ensina-me a acreditar que é fiel e tudo cumpre a seu tempo. Senhor amado, graças te dou por estar na tua casa, por ver os irmãos na fé, e o pastor, oh meu Deus, eu tenho tanta saudade, mas graças te dou, Pai, que me vais animando e consolando o meu coração, Senhor. Oh meu Deus, por amor de Jesus te peço que venhas resolver a minha situação. Faça-se em tudo a tua vontade, não é minha. Tu és aquele Deus maravilhoso que nos protege em todos os momentos da nossa vida. Eu te amo, Senhor. Eu não posso viver sem ti. Oh, Senhor, ajuda-me. Fortalece a minha fé. Ensina-me a amar-te como tu és digno e honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó meu Deus. Neste momento, eu sinto que estou abraçando todos os irmãos, não os vejo, mas tu os vês passar perante mim. Ó Pai amado, abençoa a tua igreja, vivifica e levanta o teu povo aqui na força do teu Espírito, ó Pai. Porque esta igreja, Senhor, sempre se anunciou o puro Evangelho. Tenho saudade, meu Deus. Obrigada, Senhor, por tudo o que tens feito por mim, ainda não me abandonaste. Eu nunca pensei ir para ali, Senhor, mas estou ali. Faça-se a tua vontade em tudo, Senhor. E peço-te, Pai amado, que abençoes o pastor, a sua esposa e família, e estes nossos irmãos que estão aqui e os que não estão, e todas as famílias, Senhor. Que o amor de Cristo os una, que cada um se lembre que, na verdade, o nosso Deus é aquele Deus todo-poderoso que nos ama, Senhor, e que não poupou o seu Filho
por amor de nós. Somos um povo escolhido pelo nosso Deus. O sangue de Jesus tem poder. Ele nos purifica de todo o pecado. Somos pecadores iguais aos outros, mas nós amamos Jesus e damos graças ao Pai por esta dádiva tão grande de Jesus vir à terra e por nos escolher. Louvado sejas tu para todo sempre. Fica com a tua igreja, Senhor. Traz os que andam arrefecidos. Faz sentir a responsabilidade que cada um tem. E a mim, Senhor, faz-me sentir sempre a tua presença, que é o consolo do meu coração. E, meu Deus, aumenta o amor no meu coração e a gratidão para contigo. Pelas bênçãos concedidas, Senhor, por tantas e tantas bênçãos, Pai. Oh, meu Deus, eu nunca pensei ir para ali. Mas tu tinhas um plano, eu não sei. Faça-se em tudo a tua vontade. É isto que te peço, agradecida e dando-te graças da maneira como estão tratando, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu estou gozando de paz. Oh, Pai, só tenho tristeza por agradeço tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos continuar a louvar o nome do nosso Deus e vamos já de imediato para o corinho número 32, um corinho onde nós dizemos: Senhor, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. E acho que nós podemos parar por aqui. O Senhor é digno, ponto. Mas ainda acrescentamos, porque Ele criou tudo, Ele criou todas as coisas, pela Sua vontade tudo foi criado. Ele é digno do nosso louvor, mas realmente o nosso Deus, só pelo que Ele é digno do nosso louvor. Nunca nos esqueçamos disso. Vamos então cantar o nosso Deus, o corinho número 32 dos nossos livros de cores. O Senhor é digno. Nós vamos continuar a louvar e desta feita vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 120. Queremos prestar este louvor às três pessoas da Trindade,
Pai, a Jesus, que é o Filho, e ao Espírito Santo. E, deste modo, queremos então continuar neste espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus. Corinho número 120 dos nossos livros de cores. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. De amor te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Meu Jesus amoroso, Tu és. Meu Jesus amoroso, Tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, Tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Amém. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós vemos aqui nesse texto uma exortação feita à igreja para que busque ao Senhor em oração e clame em favor de todos os homens. Nós faremos isso então neste momento, teremos o nosso período de oração e de intercessão. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos pelo privilégio que tu nos dás de podermos nos achegar diante do teu trono de glória através da oração e pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, nós queremos nesse momento clamar em favor das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas famílias. Tu nos conheces, Tu és um Deus onisciente e Tu sabes quais são, ó Deus, as nossas necessidades, conflitos, lutas, adversidades, anseios, sonhos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ordena sobre nós a Tua bênção. Age com poder, ó Deus, em nossas vidas, em nossos lares, libertando, salvando, restaurando, transformando, fortalecendo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Manifesta sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, o Teu poder, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Clamamos também, ó Deus, em favor da nossa igreja, todos os membros, os congregados, os visitantes. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Fortalece a Tua igreja aqui estabelecida e usa esta comunidade cristã para o louvor da Tua glória, que ela seja uma agência forte, saudável, que faça a diferença, ó Deus, nessa cidade, nesse país. Que seja, ó Deus, uma igreja que Tu possas usar de fato e de verdade para que o Teu nome se torne conhecido e glorificado em Ponte de Sur e a partir de Ponte de Sur, em nome do Senhor Jesus. Então, abençoa a nossa igreja
esse momento, ó Deus, que estamos nos preparando para reiniciarmos os nossos cultos presenciais, que Tu nos dês muita paz, muita tranquilidade nisso, que tudo possa ser feito de conformidade com a Tua vontade, de maneira que o Teu nome seja glorificado e o Teu povo abençoado. Clamamos em favor da nossa cidade, clamamos em favor desse país, clamamos em favor dos nossos governantes, ó Deus, aqueles que são revestidos de autoridade, que Tu, ó Deus, os abençoes, dê graça, sabedoria, orientação, temor do Senhor nos seus corações. Então abençoa, ó Deus, os nossos governantes no âmbito municipal, distrital e, ó Deus, os nossos governantes em todo o país. Tem misericórdia desta nação, salva esta nação, abençoa Portugal, abençoa a Tua igreja, ó Deus, independentemente de denominações, que Tu, ó Deus, uses a Tua igreja para levar esse país ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento do Senhor, e que possamos ver muitos portugueses e muitos imigrantes que aqui vivem, conhecendo a Jesus e recebendo esta tão grande salvação que Tu tens nos proporcionado pelo Teu amor e pela Tua graça, em nome de Jesus. Então abençoa esta nação, abençoa o Brasil, abençoa, Deus, as demais nações, abençoa todas as nações e povos em todos os continentes, ordena a Tua bênção sobre nós e toma as nossas vidas em Tuas mãos, que sejamos crentes saudáveis e fortes, com famílias saudáveis e fortes, para que possamos ter uma igreja também saudável e forte, que possa, ó Deus, ser uma agência de transformação histórica nesse tempo tão difícil, tão conturbado que nós temos vivido, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, livra-nos, ó Deus, desta pandemia terrível, do vírus, ó Deus, do coronavírus. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa a nossa caminhada, que jamais venhamos a desanimar, a fraquejar na nossa caminhada cristã. Renova, então, o nosso ânimo, alegria, vigor, fé, esperança no Senhor, e que possamos permanecer firmes no Senhor, na Tua palavra, e sermos fiéis até a nossa morte, ou até que Jesus volte da sua glória para buscar a sua igreja, certos de que a coroa da vida está reservada para todos aqueles que confiam em Ti e que permanecem até o fim. Aceita então a nossa gratidão, Pai, e abençoa as nossas vidas, pois nós precisamos de Ti. Assim oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. Amém, amados. Que Deus nos abençoe. Olá a todos. Eu hoje vou entoar um coro que eu compus muito recentemente e que tem por base o Salmo 57. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Em Ti a nossa alma se refugia, à sombra das Tuas asas nos abrigamos, até que passem as calamidades. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a Tua glória. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a Tua glória.
Clamaremos ao Deus Altíssimo, que nos auxilia, ao Deus que por nós tudo executa e desde os céus nos livra. Rendemos-te graças entre os povos, cantaremos louvores entre as nações. Tua misericórdia até aos céus se eleva, tua fidelidade até às nuvens chega. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. A graça e a paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, que alegria poder entrar na sua casa, na sua vida, novamente, neste momento de reflexão da palavra de Deus, neste momento em que paramos para pensar sobre o que o Senhor espera da nossa vida, o que o Senhor tem a ministrar a nós e tudo aquilo que traz paz e consolo e conforto ao nosso coração. E eu gostaria de refletir hoje sobre um tema que, na verdade, muitos têm questionado, muitos têm até enviado perguntas: como é que é isso? Será que realmente tudo isso já são sinais, da vinda de Jesus? E muitos estão inquietos, estão preocupados com isso. E então eu quero refletir um pouco sobre a forma como eu penso, e quem sabe isso faça sentido para você em relação à vinda de Jesus e a estes sinais e a todas as coisas que temos visto e ouvido. E para começar essa reflexão, então, eu vou ao texto de Mateus, capítulo 24, versos de 32 a 34. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 32 a 44, que diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas
Considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque na hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, queridos? Eu gostaria de orar nesse momento por essa palavra. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor a Tua palavra. É palavra que traz respostas às nossas ansiedades, preocupações e questionamentos. E pedimos, Deus, que o Senhor tenha plena liberdade pelo Teu Espírito Santo de ministrar a nós, segundo a Tua vontade. Fala conosco, abre o nosso entendimento e ajuda-nos a compreender o que o Senhor tem esperado de nós e preparado para nós na sua volta. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto, então, ele vai nos ajudar ao início dessa reflexão. E nós vamos passear nos textos de Marcos, no capítulo 13, e de Lucas, no capítulo 21, também falando um pouco sobre esse tema. E eu quero pensar naquilo que, entendo eu, é o que mais é o foco de Jesus na resposta aos discípulos. Os discípulos perguntaram: Mestre, quando será que isso acontecerá? Quando nós veremos tudo isso acontecer? Quando tudo que o Senhor está dizendo vai acontecer sobre a nossa história? E Jesus então vai responder para eles assim: olha, eu não sei o tempo, mas eu posso dar para vocês algumas dicas. E nós vamos perceber isso nesse texto. Quando nós questionamos hoje, será que realmente essas coisas que estão a acontecer, a pandemia, essa praga dos gafanhotos lá na Argentina e chegando ao Brasil, os terremotos, as tempestades, né, os tsunamis, todas essas coisas, o vírus que se expande, mortes e mortes em todo o mundo, será que essas coisas indicam que é o fim? Alguns dizem que todas essas coisas acontecendo juntas nesse tempo realmente põe aí, como a gente costuma dizer lá no Brasil, né, pulguinha atrás da orelha. A gente começa a ficar pensativo, será que realmente é? E a resposta mais simples e mais clara que a gente tem é: certamente, sem dúvida são. Porque em todo o tempo o Senhor nos dá sinais de que a sua palavra se cumprirá. E Ele disse que Ele virá e que muitas coisas aconteceriam para que nós pudéssemos parar para pensar. Mas isso não é, ou esses sinais não são, hoje para a gente, uma predição de que Ele voltará amanhã, ou voltará em 2021, ou alguma coisa assim acontecerá. Isso são sinais para nos deixarem alertas. E daí então nós vamos perceber aquilo que é o que realmente eu quero trazer para você, que é para mim reflexão e que eu espero que faça sentido para você. É que Jesus vai nos dizer que o quando é menos importante do que o como. Quando eu virei é menos importante do que como eu os encontrarei. E o que faz sentido para mim é que Jesus, ele está dizendo para os discípulos: quando eu voltar, olha bem como eu quero encontrá-los. Vejam bem o que eu espero encontrar na minha igreja quando eu voltar. Porque a palavra é a garantia de que vai acontecer. Jesus virá. Ele não disse para os discípulos assim: talvez eu volte. O Pai está a pensar nesse plano. Ele disse que ele vai, o Filho do Homem iria e voltaria para buscar a sua igreja. E ele mesmo declara: todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não, elas se cumprirão. Então, é certo que ele virá. Ele responde assim: eu não tenho essa resposta, nem os anjos têm essa resposta. Só quem tem essa resposta é o Pai. O Pai sabe o quando. Agora, eu quero
trabalhar com vocês mostrando algumas dicas. E essas dicas vão revelar como eu quero encontrá-los. Então Jesus fala assim, eu vou dar para vocês as dicas nas gerações e do tempo em que as coisas começam a acontecer, mas eu quero focar naquilo que realmente importa, é como eu os encontrarei. Então a primeira dica que Jesus dá é a dica de que em cada geração vai acontecer algum sinal ou alguns sinais que mostrarão realmente que ele está para voltar, que ele está prestes a voltar. E a palavra geração nesse texto, ela pode ter o significado, por exemplo, de Israel, porque a palavra geração usada no grego, gênia ou gênia, ela tem um significado de raça também, não somente de tempo, geração tempo. Então pode ser uma referência a Israel, e Jesus pode estar dizendo assim, olha, não passará a nação de Israel, não deixará de existir, a nação de Israel permanecerá até que tudo isso aconteça. É uma forma de interpretar. A outra forma de interpretar é que essa palavra geração, ela tenha sentido em cada geração, ou seja, não se refere especificamente àquela geração atual, mas a cada geração que tem contato com essa promessa, que esta promessa ou estas palavras se cumprirão em todas as gerações. Também pode ser um tempo, 30, 40 anos, né, de uma geração, nascimento, crescimento, geração de filhos e começa uma nova geração, 30 a 40 anos, sim, mas eu creio que a maior probabilidade é que realmente seja uma referência a Israel como nação, e que Israel não passaria e não deixaria de existir até que todas essas coisas acontecessem, mas que também tem uma aplicação para cada geração. E quando a gente fala sobre uma aplicação para cada geração, observa comigo, no capítulo 24, no sermão profético, Jesus dá algumas indicações de quando isso começar a acontecer. Vocês fiquem atentos, porque já está próxima a minha vinda. E ele diz, por exemplo, quando vocês ouvirem rumores de guerra. Qual geração, desde quando Jesus proferiu isso, que não ouviu falar sobre rumores de guerra? Sobre a perseguição aos cristãos, o ódio religioso, sobre a morte, né, o martirizar de cristãos. Em todas as gerações, num ou noutro lugar, numa ou noutra região do mundo. Isso aconteceu. O escândalo e a apostasia, ou seja, pessoas se escandalizando do evangelho e apostatando e deixando o evangelho, em todas as gerações isso aconteceu. Falsos profetas, pessoas que se levantam dizendo que tem a resposta, que tem a palavra de Cristo para as gerações, aconteceu. A multiplicação da iniquidade, né? A gente percebe que é uma ascensão, tem graus de intensidade, mas em todas as gerações houve multiplicação de iniquidade. Se nós fôssemos aqui com tempo, né, para passar aí durante toda a história da igreja, só na história da igreja nós já perceberíamos como a iniquidade está presente, porque a iniquidade ela está ligada ao coração do homem, e quanto mais o homem conhece, quanto mais o homem sabe, parece que mais duro e mais iníquo se torna o seu coração, mais ele encontra formas de justificar os seus erros e os seus pecados. E com isso, a consequência é o quê? A diminuição do amor. Então Jesus fala, eu não tenho para vocês a resposta de quando acontecerá. Quem tem essa resposta é o Pai. Mas eu posso dar para vocês alguns sinais. E em todas as gerações, esses sinais estarão presentes. Guerras, perseguição aos cristãos, intolerância religiosa, pessoas se escandalizando do evangelho, apostasia, falsas profecias, iniquidade se multiplicando, o amor esfriando, isso estará presente. Vocês perceberão, estejam atentos a isso e saibam, isso cumpre o que Jesus disse, a palavra de Jesus, de que todas essas coisas aconteceriam. Em segundo lugar, a gente vai perceber que Jesus diz assim, eu vou dar para vocês um outro sinal. O outro sinal, ou
Perdão, eu vou dar para vocês uma outra dica. A outra dica é, o princípio não é o fim. Ele diz, olha, estejam atentos. Vocês vão ver essas coisas acontecerem. E é para vocês ficarem vigilantes quando virem. Mas isso não é o fim. É o princípio. É o princípio das dores. Outras coisas maiores ainda virão. Outros tempos chegarão. Então, Jesus nos faz pensar que isso é para nos deixar alertas, que as coisas estão começando a acontecer. E você diria, bom, mas estão começando a acontecer há 2000 anos? Estão começando a acontecer desde o momento que Jesus foi preso, na verdade desde a eternidade, mas efetivamente desde o momento que ele foi preso, foi morto e que ele começou então a ver todas essas coisas se cumprindo e houve a perseguição da igreja e tudo que a gente conhece do Império Romano, né, com Nero, a dispersão que acontece no ano 70 e assim por diante, a gente vai percebendo que essa perseguição acontece, que as guerras estão aí, que todas as coisas estão se cumprindo. Desde aquele tempo, sim, e continuarão até o dia em que Jesus vier para consumar todas essas coisas. Mas ele diz assim, esse é o princípio, ainda virá o quê? Por exemplo, o aparecimento do anticristo, o surgimento do homem da iniquidade, do homem que vem para trazer então essa perseguição, essa dor e essa angústia, para trazer a devastação sobre a humanidade. Ele vai se manifestar. Nós entendemos que o espírito do anticristo já reina, já está aí, mas haverá, entendemos pela palavra, a manifestação deste homem, desta força espiritual que vem para reinar e que vai estar presente em todos os lugares do mundo, através da sua maldade, da sua iniquidade. Então ainda virá o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada para estar com Cristo nas bodas do Cordeiro. Virá a grande tribulação sobre toda a humanidade. E eu quero fazer só um parênteses dizendo, não necessariamente nessa ordem, aparecimento do anticristo, arrebatamento e a grande tribulação. São fatos que virão, e isso vai depender muito aí da forma como você entende teologicamente a escatologia, mas essas coisas acontecerão, independente de qual seja a ordem em que elas aconteçam. Então Jesus está dizendo assim, olha, esse é o princípio, não é o fim, ainda virão mais coisas, e vocês devem estar atentos a isso. Jesus também diz, e isso é o ponto principal, então ele fala, olha, eu vou dar para vocês algumas dicas, em todas as gerações haverão sinais. Eu vou dar para vocês outra dica, o princípio não é o fim, ainda virão mais coisas. E daí Jesus diz, e olha só, o mais importante é que eu os encontre preparados na minha volta, vigilantes na minha volta, e realizando a minha obra. Então, como Jesus quer nos encontrar? Essa é a resposta com a qual ele vai realmente investir a profundidade do seu ensino com os discípulos. E ele diz assim, então, eu quero, quando vier, encontrá-los preparados, vigilantes e atuantes. E onde a gente vê isso? Então, quando Jesus diz para os discípulos, né, Mateus 24, no verso 38, ele diz assim, olha, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles se casavam, se davam em casamento, estavam a viver a vida deles como se nada acontecesse, até quando Noé entrou na arca, e mesmo assim eles não se aperceberam, só quando veio a destruição foi que se aperceberam, eles não estavam preparados para isso. E eu queria que você fosse comigo lá em Lucas, onde fala o mesmo texto paralelo, Lucas capítulo 21. E nós estaremos lendo o verso 34, que diz assim, olha, Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço.
E depois o finalzinho do verso 36 diz assim: para que quando eu vier, vocês sejam encontrados em pé na minha presença. Então isso mostra pra gente o quê? Que o Senhor Jesus, ele diz assim: olha, quando eu vier, porque eu virei, eu quero encontrá-los preparados, não distraídos, não focados nas coisas desse mundo, não perdidos em prazeres, em orgias, em bebedices, em preocupações com essa existência, não como aqueles homens lá na época de Noé, que achavam que tudo ia ser assim mesmo, que tudo isso ia passar e que Noé era louco, que um homem estava construindo uma arca que ninguém nem sabia para quê. E estavam casando-se, dando-se em casamento, vivendo a vida deles como se nada fosse acontecer. O Senhor Jesus diz: cuidado, para que vocês não sejam encontrados nesse dia como se esse dia fosse um laço para vocês, como se fosse algo que fosse prendê-los e não libertá-los. Estejam preparados, não distraídos com todas essas coisas. Estejam preparados e focados na seguinte verdade: eu não sei quando, mas eu sei que acontecerá, porque a minha palavra não passará. Lucas 21, 33 e os outros textos paralelos que vimos. Então nós temos que ser encontrados de pé, não como um laço nesse dia, mas como um tempo de libertação sobre as nossas vidas, preparados espiritualmente, preparados moralmente, preparados em todos os sentidos, para que quando Jesus vier, estejamos completamente prontos e livres para subir, sem medo, sem temores, sem culpas. Em segundo lugar, ele fala assim: eu quero vir, como? Quero encontrá-los vigilantes, atentos, apercebidos de todas essas coisas, como nós lemos em Mateus capítulo 24, 42 a 44, estejam apercebidos, vigilantes, atentos, com a mente aguçada. Marcos, no capítulo 13, de 32 a 36, que é o verso também que dá sequência, a esse texto. Marcos, no capítulo 13, e eu vou ler ali de 32, então, a 36, que diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis qual será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos encontre dormindo. E o 37 ainda diz: o que porém vos digo a todos, vigiai, vigiai. Jesus quer nos encontrar vigilantes. Também em Lucas 22, 36, a mesma advertência. Devemos vigiar para que sejamos encontrados como? De pé, prontos para receber o Senhor, atentos. Então, nesse texto de Marcos, fica muito mais clara a questão da vigilância. O homem vai, ele sai, mas ele volta. E quando ele voltar, ele quer ser recebido por servos que estão atentos à sua volta. Então, essa é a segunda forma que Jesus diz: como é que eu quero encontrá-los? Quero encontrá-los vigiantes. Quero encontrá-los preparados, não distraídos com as coisas desse mundo. Quero encontrá-los vigilantes, sabendo que a qualquer hora eu venho. Seja hoje, seja amanhã, seja em 2030. Mas eu venho, virei. E quando eu vier, eu quero encontrar vocês bem. Só os sinais, se repetindo em todas as gerações, já são um ato da graça de Deus. Quando nós olhamos e pensamos que todos aqueles sinais que Jesus disse, as dicas da sua volta, acontecem em todas as gerações, já é um ato da graça de Deus. Porque se
essas coisas acontecessem, depois de 100 anos viesse a acontecer de novo, depois de não sei quantos anos viesse a acontecer outra vez, talvez nós nos distraíssemos. Mas cada vez que essas coisas começam a acontecer, vem esse questionamento que hoje está na nossa mente. Será que isso é uma indicação de que Jesus está prestes a voltar? Faz-nos pensar, faz-nos refletir em relação a isso e leva-nos a uma escolha. Crer na palavra, crer no que a palavra diz, ou não crer e dizer, isso já aconteceu em todas as gerações anteriores e nunca vi Jesus voltar. A palavra diz, ele virá, e nós cremos. E quando a palavra se cumprir, que sejamos encontrados preparados, não como um laço, mas como um dia de libertação. Estejamos vigilantes, porque mesmo que a gente ache, lá como nos dias de Noé, isso não vai acontecer. Que nós possamos lembrar que vai acontecer, no dia e hora que nós não sabemos. Lá no texto de Mateus, se o chefe da casa soubesse quando vem o ladrão, ele vigiaria, ele guardaria, mas sabemos que ele vem e precisamos estar preparados para esse momento. Em terceiro e último lugar, então, dentro dessa perspectiva de como Jesus quer nos encontrar, nós vemos Jesus mostrando que ele quer nos encontrar ativos, trabalhando, agindo na sua missão, na missão que ele nos concedeu. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no verso 34, nós lemos assim: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que o quê? Vigie. Então, quando Jesus ensinou para os discípulos e disse para os discípulos como é que eu quero encontrá-los, ele colocou esse trecho, ou pelo menos Marcos inclui esse trecho na narrativa, e ele diz, é como esse homem que saiu, ausentou-se, mas antes de sair o que ele fez? Deu ordens. Jesus ausentou-se, foi elevado aos céus, está à direita do Pai, mas ele deixou uma promessa, eu volto. E quando ele foi, ele nos deu autoridade. Autoridade para quê? Autoridade para pregar, ensinar, discipular, expelir demônios, interceder pelos enfermos, sermos suas testemunhas em todo o mundo. Em Mateus capítulo 28, 18 a 20, Atos 1, 8, nós lemos isso. Ele nos deu autoridade, poder para sermos suas testemunhas, para fazermos a sua obra. Marcos capítulo 16, versos 15 a 17, a mesma coisa. O Senhor mostra-nos que ele nos deu autoridade para isso, ele nos deu tarefas, dons, ministérios, talentos que são para ser usados para a sua obra. E aqui em Marcos, o evangelista destaca isso. Jesus disse, olha, quando o chefe da casa, o dono da casa voltar, ele quer encontrar o mordomo vigilante, ele quer encontrar os seus servos trabalhando, ele quer encontrar o seu povo preparado para recebê-lo. Então, Jesus espera quando voltar, porque ele voltará. Ele espera encontrar-nos trabalhando, atuando, agindo, proclamando o seu reino em toda a terra, tornando o seu nome conhecido em todo lugar. O que é mais importante? Quando o Senhor virá, temos todos os sinais. E mais do que os sinais, temos a promessa e a palavra dele garantindo que ele vem. Então, os sinais nos dizem, calma, ele está quase a chegar. A palavra nos diz, creiam, eu virei. O que o Senhor Jesus vai nos mostrar é que, em todos os sinais, ele vai deixar a marca da sua história, da sua promessa. Os sinais que vão acontecer, a forma como vai acontecer, nos mostrando que ainda não é o fim, mas que está quase, que daqui um pouco as coisas se consumarão. Mas ele diz assim, existe algo que é importante vocês pensarem. Quando eu voltar, quero encontrar vocês preparados, não distraídos,
como aqueles homens no tempo de Noé. Quero encontrar vocês vigilantes, não dormindo, não como se as coisas não tivessem a acontecer. Não quero que esse dia seja para vocês um laço, mas um dia de libertação. Quero encontrar vocês atuando, trabalhando, se esforçando para que o reino de Deus e o nome de Jesus se expanda por toda a terra. Que isso, queridos, dê paz ao nosso coração. Primeiro, a promessa de que Jesus virá. Segundo, a certeza de que Ele deixa para nós sinais que nos ajudam a refletir sobre isso. E em terceiro lugar, o conhecimento de que Ele se preocupa mais com como Ele vai nos encontrar. Porque isso é o que vai fazer toda a diferença lá no final. Faz sentido para mim que eu pense em como Jesus quer me encontrar, se Ele voltar hoje ou daqui a 30 anos. Que eu saiba que Jesus quer me encontrar preparada, vigilante e atuante na sua obra. Que faça sentido para você também, em nome de Jesus. E que você tenha uma semana abençoada de reflexão, de pensamentos em relação a isso, mas de paz no seu coração, sabendo que seu nome está escrito no livro da vida e que Ele vem para buscar você no tempo, da forma dele e te encontrar para a tua libertação completa, em nome de Jesus. Após este tempo de reflexão e meditação sobre os sinais dos últimos tempos, nós queremos pegar exatamente em 2 versículos do texto que acabámos de ler e transpô-los para o nosso louvor. No nosso livro de cores é o corinho número 245, mas para quem eventualmente não tenha livro de cores, basta pegar na sua Bíblia, Mateus 24, o início do corinho é a última parte do versículo 30 e a segunda parte do corinho é o versículo 24, é o versículo 27, peço desculpa, 27, portanto Mateus 24, 27 e 30, segunda parte do 30, temos então esta letra, este versículo que dá a letra ao corinho que nós vamos cantar. E quão bom e quão descansado é para nós sabermos que um dia vai vir o Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, porque assim, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Corinho número 245 dos nossos livros de cores.
Estamos, portanto, chegando ao final do nosso culto de hoje e queremos desejar a todos e a todas uma semana feliz, abençoada por Deus, com muitas e muitas oportunidades de testemunhar do Evangelho precioso de Cristo Jesus. Que você seja uma bênção nas mãos de Deus, onde você estiver e por onde você passar. Mas deixe-me ainda dar aos amados as orientações necessárias para que possamos então retomar os nossos cultos presenciais lá em nossa casa de oração, em nosso salão de cultos. Eu sei que há grande expectativa no coração de todos para este reinício. Então, a data do reinício dos cultos presenciais será no dia 5 de julho, que é o primeiro domingo do mês de julho. Só que, amados, temos que atentar para todas as determinações, né, do governo, do Ministério de Saúde, para não incorrermos então em erros, e infringirmos então as leis e as regras que foram estabelecidas. Então essas regras não foram determinadas e estabelecidas por nós, mas pelo próprio governo português, e temos então que seguir essas orientações. Primeira orientação: só serão possíveis termos 30 pessoas em nossos cultos, tá? No máximo, é a capacidade, porque temos que observar a questão do distanciamento de 1,5 m, né, em cada pessoa. Então, para que possamos resolver essa questão, nós faremos inscrições prévias. Então, para aceder ao salão de cultos, a casa de oração, e participar dos cultos, é necessário que se faça a sua inscrição previamente. Como? Telefonando para mim ou para a missionária Mirtes. O meu número telefônico, o meu telemóvel é 925-765-065. 925-765-065. E o número convencional da minha casa, 242-295-121, ok? 242-295-121. Esses números estão no boletim da igreja, os irmãos podem procurar e encontrar. Então terão que me ligar até no máximo sábado, ok? Até sábado no máximo, e fazer a sua inscrição. Se o seu nome não estiver na lista, você não poderá participar, tá bom? Dos cultos, não poderá entrar, porque os oficiais estarão com essa lista à porta do templo para ver as pessoas que se inscreveram. Então, todos têm que se inscrever previamente. O culto vai acontecer de 10 às 11, não haverá nesse período de escola dominical, então teremos apenas o culto matinal, às 10 horas, de 10 às 11, será um culto bem objetivo, bem específico. Caso extrapole o número de 30 pessoas, então haverá a possibilidade de realizarmos um segundo culto, de 11h30 a 12h30. Então, um segundo culto será realizado caso tenhamos pessoas inscritas. Se não tivermos, então haverá apenas um culto. Então, por exemplo, se as pessoas ligarem e nós chegarmos ao número de 30, nós estaremos então encaminhando os demais irmãos interessados para o segundo culto de 11h30 a 12h30. Entenderam? Então, em relação às inscrições, então, se você não se inscrever, não poderá participar dos cultos. E falamos então a respeito dos dois cultos, às 10 horas, de 10 às 11, e se houver necessidade, faremos um segundo culto de 11h30 às 12h30, ok? Com a capacidade também de 30 pessoas ao máximo. A escola dominical não vai haver nesse período. Também é necessário que haja máscaras, né, de higienização. Todos devem levar as suas máscaras. É obrigatório o uso de máscaras faciais e higienização com álcool em gel para adentrar e participar dos cultos. Então tem lá os dispensadores com álcool em gel, a entrada do templo, você então vai fazer a sua higienização lá, né, das suas mãos ao entrar. E vai então entrar e se assentar, não pode ficar se locomovendo, ok? No salão de cultos, tem que ficar quietinho ali no seu próprio lugar. Então tem que fazer essa higienização e tem que levar as máscaras faciais e atentar também para as orientações que os oficiais vão dar para a entrada e para a saída, né, de nosso salão de cultos.
Em relação ao distanciamento, todos devem evitar cumprimentos na chegada, com beijinhos, abraços, apertos de mão e etc. Então, não pode, ok? Haver esses cumprimentos. E devem seguir também as demarcações estabelecidas no salão de cultos e seguir essas demarcações, tanto no chão quanto também nos bancos, para que possamos observar então o distanciamento estabelecido, tá bom? Os bancos da igreja já foram previamente dispostos para observar este distanciamento. Agora, se forem membros da própria família, né, então poderão ficar sentados no próprio banco, no mesmo banco. Mas se não for, então tem que ter esse distanciamento de 1,5 m ao lado, 1,5 m à frente e 1,5 m atrás, ok? Grupos de risco. As pessoas pertencentes aos chamados grupos de risco ou com sintomas gripais deverão permanecer em casa, tá bom? Então, se você tem enfermidades aí que impossibilitam você de estar com outras pessoas nesse tempo de pandemia, então espere um pouquinho mais, tá? Não vá ainda, né? Fique em casa, geralmente são os mais idosos, né? As crianças também, nós recomendamos que ainda permaneçam em casa, porque não haverá atividades para as crianças, né? Nós não temos a escola dominical, então os grupos chamados grupos de risco, por favor, permaneçam ainda um pouquinho mais em casa, até que tenhamos a solução, né, de toda esta situação, tá bom? Em relação à saída, ao terminar as reuniões, todos deverão seguir para suas casas, tá? Evitando aglomerações nas dependências da igreja e em frente também a elas. Então não haverá cafés, né, nem convívios. Então terminou o culto, siga então para a sua casa, não fique parado nem no templo, nem no salão anexo, nem à porta da igreja. Os oficiais estarão orientando os irmãos em relação a isso, ok? As nossas missões terão horários diferentes, né? Nós seguiremos os próprios horários das missões e dias também, mas vão atentar para as mesmas recomendações nessa questão de distanciamento, né, e de higiene. Então, dia 4, nós já teremos cultos em Farinha Branca e em Foros do Arrão. E no dia 5, domingo, à tarde, teremos então os cultos em Montargil, Brunheirinho e Tramarga, ok? Então, as missões vão estar funcionando normalmente, mas atentando também para as recomendações e orientações. Não teremos culto na quarta-feira presenciais, tá? Continuaremos então com o nosso culto em direto, né? Com as nossas lives na quarta-feira, às 20 horas. Não teremos então cultos presenciais na quarta-feira aqui em nossa igreja, ok? Qualquer dificuldade, né, e dúvidas que os irmãos tiverem, é só nos procurarem e nós estaremos dando então as orientações necessárias, né, para todos os amados. Então vamos voltar, né, com alegria, com fé, para que possamos cultuar ao Senhor juntos, atentando, é claro, né, para essas recomendações. Pedimos muita paciência, né, dos irmãos em relação a isso. Não fiquem aborrecidos, porque isso não partiu de nós, são necessidades, na verdade, desse tempo difícil que nós estamos vivendo. E nós então contamos com a compreensão, né, de todos os amados, para que tudo possa transcorrer bem, para o louvor da glória do Senhor e para que todos nós sejamos abençoados. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, então, encerrando o culto desta noite, desse dia. Pai, graças te damos por esse dia, por esse culto realizado e pela oportunidade que tu nos deste de adorar a ti e também pela forma como fomos abençoados. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, amados? Um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Lembrando também, eu lembrei agora, que no primeiro domingo nós vamos já ter a celebração da Ceia do Senhor, tá bom? Lá na igreja. Então prepare-se. Deus abençoe a todos. Boa semana. Quando estava orando, eu ouvi uma voz. Essa voz me dizia: não
Jesus Cristo já vem numa nuvem branca. Eis que Cristo já vem, eis que Cristo já vem. Não peques mais. Quando estava orando, eu ouvi uma voz. Essa voz me dizia: não peques mais. Jesus Cristo já vem numa nuvem branca. Eis que Cristo já vem, eis que Cristo já vem.